Olá, está começando mais um programa SESI Entrevista e hoje nós vamos conversar um pouco com um dos maiores nomes da arte mineira, o chargista juiz-forano José Belo da Silva Júnior. Belo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Lídia, é uma honra. Cartunista, chargista, desenhista, Belo comemora em junho 30 anos de carreira e é com isso que nós vamos começar as perguntas. Belo, por que você escolheu fazer charges? Na realidade, eu, desde moleque, eu adorava fazer caricatura de colega, de professor, e era muito conhecido por isso. Eu estudei num colégio particular em Juiz de Fora e todo mundo gostava muito daquilo e tal. E, com o passar do tempo, fui estudando e sempre fazendo esse tipo de coisa. Sempre gostei muito de desenhar, sou autodidata. E quando eu fui fazer engenharia, eu fiz 8 anos na Universidade Federal de Engenharia e não me formei. Mas lá teve uma semana da engenharia, eu sempre conto isso, que há coisas na vida da gente que acontece, que é engraçado, acontece. Teve uma semana da engenharia pedindo para eu expor meus desenhos dos colegas e tal. E eu achei aquele, mas eu acho estranho isso, colocar. Não, professor, todo mundo incentivou lá, e eu fiz a exposição. E o jornal, na época daqui de Juiz de Fora, que era o maior jornal de Juiz de Fora, que era o Diário Mercantil, foi para fazer uma entrevista lá, e viram meus desenhos, gostaram muito, me convidaram para começar. No início eu comecei com medo danado, porque apesar de eu já colecionava desenhos de outros cartunistas, como Ziraldo, Lan, para mim aquilo era muito novo, né? Que eu fazia as coisas de sala de aula, de colegas de rua, né? Mas fazer de política, comecei e deu certo, são 30 anos fazendo já, né, as charges em jornal. Tá ok, você falou que você é autodidata, então você aprendeu a desenhar realmente sozinho? Sozinho. Eu tive incentivo de um tio meu que gostava de pintar, de desenhar, então aquele negócio, quando a gente é criança, você fala, se você desenhar eu te dou um chocolate e tal, e eu comecei a desenhar e comecei a gostar, porque eu acho que tudo na vida é assim, você começa a fazer e a partir do momento que você gosta daquilo, você vai se aperfeiçoando naquilo que gosta de fazer, né? E o que aconteceu comigo, eu acho que acontece com todo mundo. Você acredita que desenhar é um dom ou é realmente treino? Ou é um pouco das duas coisas? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Por quê? Eu senti uma evolução muito grande no meu desenho, charge mesmo, quando eu comecei para os dias de hoje. Ou seja, os desenhos vão ficando mais plásticos, mais movimentados e tal. Então, eu já tinha o dom de desenhar. E hoje em dia, eu acho, até comparando com o Belo lá do início, eu acho que eu desenho muito melhor do que aquele Belo de lá. Que é uma coisa natural também, né? A gente vai pegando experiência em tudo que faz. Como que é feito esse processo de criação? Você que publica suas charges nos jornais todos os dias, e como que é feito esse processo de criação? A criação realmente é uma coisa difícil de a gente explicar, né? Porque eu fico ali, eu primeiro tenho que ler todos os jornais. Hoje em dia, com o advento da internet, é muito fácil. Porque a gente a gente vê mais, eu fico olhando a manchete e será o que vai ser mais comentado amanhã? Esse que é o processo. Qual a notícia que vai ser mais comentada amanhã? Se eu acertar, a charge vier junto com a notícia que for mais comentada, então ela foi uma charge boa. Se não, aí já não é tão boa. É por aí, mais ou menos o processo é esse. Agora, a própria criatividade a gente não sabe de onde que sai, né? Porque eu fico pensando, faço muita analogia. Eu sempre falo assim, para a gente ser cartunista, a gente tem que saber muita história, tem que saber muita geografia, tem que saber um pouquinho de cada coisa para a gente poder, e muita política também, né? Política, história, né? História principalmente. Para a gente poder fazer analogia do passado, que as coisas vão se repetindo de outras maneiras, mas se repetem. Se você for ver uma coisa que aconteceu lá na época do Império, você vai ver que hoje em dia acontece as mesmas tramas políticas e tal. Então é por isso que a gente acaba fazendo essa analogia e dando certo, porque a pessoa, ele buscou um negócio lá de trás para fazer uma coisa que está acontecendo agora. É por aí. Então, além de ter uma certa bagagem cultural, é sempre necessário realmente se manter informado. Tem que estar sempre ligado em notícia o tempo todo. Eu posso estar tomando uma cerveja no barzinho, tá o jornal lá, aí às vezes, ou alguém comenta alguma coisa do meu lado, e eu fico antenado ali, aquilo ali dá charge, aquilo que o cara falou ali vai dar charge. Então não interessa onde esteja, você tem que estar sempre ligado e sempre prestando atenção no que as pessoas estão comentando mais, porque ali é que vai estar a charge, entendeu? Entendi.
Você tem assim um certo tempo para fazer suas charges? Existe isso, um tempo para você fazer? Ou não, você começa, vai fazendo durante o dia mesmo? Eu faço, não tem hora muito para fazer não. Melhor quando eu já tenho ideia de manhã cedo. Porque quando vai chegando a hora do jornal fechar, a gente começa a ficar nervoso, né? Porque não chegou a hora lá. Mas uma coisa curiosa comigo é o seguinte, eu faço em qualquer lugar. Eu trabalho na prefeitura, né? Então eu faço lá na prefeitura, eu faço, às vezes na hora do almoço, eu tiver ideia, eu vou para sair correndo, vou lá na escrivaninha, faço na mesa de almoço mesmo. Não tem muito assim, aquele negócio que as pessoas imaginam, às vezes, que eu fico numa prancheta, todo pousudo, fazendo desenho, não. É onde eu tiver, eu faço, não tem qualquer lugar. Se eu estiver aqui, tiver uma ideia, eu vou ali numa mesinha ali e faço a charge na hora. Então, entendeu? E quando, assim, às vezes não tem uma notícia tão quente, não tem uma pauta, digamos assim, para que personagem recorrer? Existe isso, um certo personagem coringa? Teve uma época, que já está voltando, teve uma época que toda vez que dava um problema eu mexia com a inflação. Porque a inflação era muito alta. Então esse era o gancho que eu tinha quando não tinha ideia nenhuma, não acontecia muita coisa, você atacava a inflação. E já está começando a ter uma beiradinha de inflação de novo aí, eu também estou voltando a fazer. Mas não, eu estou usando a inflação, mas com coisas atuais, então já é um pouco diferente da outra vez. Tá certo. E como vêm suas inspirações? Onde que vêm essas inspirações? Além, é claro, das notícias, de sempre se manter informado. Tem, assim, alguém que você sempre segue? Alguma influência mesmo, inspiração? No fundo, a gente sempre é influenciado. No início, eu fui muito influenciado pelo Ziraldo. Eu acho até que o meu desenho eu chamava que era meio ziraldino, né? Porque a gente tem que basear em alguma pessoa. Quando a gente começa, a gente tem que basear em alguma pessoa. Mas depois eu fui pegando meu traço, aquele mesmo traço que eu fazia dos colegas lá, que eu já tinha até uma coleção de desenhos. Eu comecei a notar que aquele era o meu traço, eu não tinha que imitar ninguém. E fui fazendo. Agora, não é que você falou, não é o processo de criação, é a inspiração, né? A inspiração a gente realmente não sabe de onde que vem. De repente, aparece uma coisa, parece que tem pra você ter uma ideia, tem uma história que eu conto uma charge que eu ganhei uma feira de humor aqui em Juiz de Fora, onde era o Delfim Neto, que era um ministro, ele foi substituído pelo João Sayad. E eu fiz a caricatura do Delfim. Você girava 90 graus, virava o João Sayad. Por quê? O Delfim, ele era gordo, com um papão. E o João Sayad careca. Aquele papo, para mim, virou a careca. Como o Delfim tinha cabelo e o outro era barbudo, o cabelo do Delfim virou a barba do outro. Os dois usavam óculos, eu fiz aquela. E saiu em todos os jornais do Brasil, essa charge. Agora, como ela foi feita, como ela foi inspirada? Eu simplesmente estava na minha cama, que assim, quando mostrou o ministro que ia substituir o Delfim. Quando eu olhei de cabeça para baixo, assim, deitado na cama, assim, o que aconteceu? Eu vi e falei, pô, isso aí dá para fazer E fiz e venci o Salão de Humor, concorrendo com os maiores chargistas do Brasil. Para mim foi a melhor charge que eu fiz até hoje, apesar de tinha 1 ano e 8 meses que eu trabalhava só, mas nunca consegui fazer uma que fizesse tanto sucesso igual aquela. Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já nós voltamos.